Vamos, conforme disse, conversar. Vamos falar sobre os 30 anos do Centro Cultural Franco-Moçambicano, Dia Nacional da França, já no próximo dia 14 de julho. Um balanço deste primeiro semestre, as perspectivas para os próximos meses e, claramente, passarmos em revista a cooperação cultural entre Moçambique e França, e há motivos para isso. Moçambique celebra os 50 anos de independência e o espírito também da comemoração dos 30 anos do Centro Cultural Franco-Moçambicano faz essa fusão com os 50 anos de independência de Moçambique. Tempo para pensarmos na cooperação cultural entre os nossos povos. Vamos conversar, conforme disse, nos próximos minutos com o diretor do Centro Cultural Franco-Moçambicano e adido cultural da Embaixada da França em Moçambique. Vamos conversar nos próximos minutos com Zé Maria Queiroz. Comme la société voulait, ça prend la tête d'une façon que je ne pourrais expliquer pourquoi ce qu'on vit dans la jungle est le chabrabas que está em cima. Bem-vindo, Zé Maria Queiroz. Como é que está de saúde? Muito bem, muito obrigado. E você, como é que está? Pois, saudável e feliz por finalmente conversar consigo nesta missão que iniciou muito recentemente. Como é que está a ser a experiência aqui em Maputo? Cheguei em setembro passado, naturalmente, mas sabe que houve um período conturbado e só a partir de janeiro, fevereiro, é que a gente começou realmente a trabalhar, mas feliz por estar aqui, já que já tinha passado há uns anos, e fui eu que pedi para vir para Maputo, para Moçambique. Sabia os desafios que me esperavam e feliz. Por que é que pediu voltar a Moçambique e agora neste papel? Porque, como vê, eu falo um bocadinho português, portanto, em França sou o que se chama um especialista do mundo lusófono. E o que eu aqui descobri, o conhecimento que eu tinha do país, a sua riqueza cultural, a diversidade dos seus artistas incitaram-me a impedir este posto para cá vir, e também conhecia esse lindo espaço que é o prédio do Centro Cultural Franco-Moçambicano. Pois, a arquitetura e toda a história que carrega o edifício do CCFM. Com certeza, que já tem mais de 100 anos, não esqueçamos que foi o primeiro hotel construído em finais do século XIX, na cidade de Maputo. Pois, e ainda bem que fala deste elemento histórico, porque é um ano histórico, 30 anos de existência do Centro Cultural Franco-Moçambicano. É tempo para pensar o longínquo ano, como quem diz, de 1995, quando o Franco dá os seus primeiros passos. E ao longo destes 30 anos, qual é que acha, como diretor do CCFM e adido cultural da Embaixada da França, que é a maior contribuição do CCFM para o estreitamento das relações entre Moçambique e França? Como você disse, eu cheguei há pouco tempo, mas nestes poucos meses pude descobrir a importância, a relevância deste centro cultural para a cena artística local, em todas as áreas que se trate de música, de artes visuais, de dança e de teatro. Todos os grandes artistas que hoje conta este país, infelizmente alguns também que já se foram formados, cresceram ali e continuam a frequentá-lo. Portanto, esta casa é a casa dos artistas da cultura moçambicana. Pois, aos 30 anos de existência, quais ficam os maiores desafios do CCFM? Assumir também as novas dinâmicas, as novas necessidades do setor cultural e criativo em Moçambique, sobretudo o contexto de África, 50 anos depois das independências, o que impõe esta nova atmosfera do continente africano, do intenso debate entre as relações de África e da Europa, o que impõe ao Franco pensar a cultura como um elo de ligação e de relação com Moçambique? Para mim a cultura é tudo, e eu acho que a cultura é uma forma de resposta aos desafios do futuro. Quando vemos o que está a acontecer no mundo, é muitas vezes devido a essa ausência de diálogo. E aí a cultura tem o seu papel a desenvolver, porque os nossos laços são essencialmente culturais. E é através da cultura que nós, com certeza, iremos responder a muitos desses desafios, a muitas dessas crises. Então, por favor, coloquemos os nossos artistas juntos para que eles dialogam e nos mostrem o caminho a seguir. Pois, 30 anos de existência, com muitas ações em curso, mais tempo para fazer o balanço dos primeiros 6 meses dentro da grelha dos 30 anos do CCFM. O que foi feito? Que balanço é que faz do primeiro semestre? Como você disse, são os 30 anos e os 50 anos também das independências dos PALOP e, portanto, de Moçambique também. Portanto, o nosso intento foi celebrar ao mesmo tempo esses 2 aniversários, com maior enfoque naturalmente nos 30 anos do CCFM. Portanto, há 30 anos, exatamente no mês de julho, a 13 de julho de 1995, foi inaugurado o CCFM.
Então o que nós pretendemos com estas celebrações foi trazer de volta ao CCFM esses artistas que ficaram marcados pelo CCFM e que marcaram também a sua história. E nestes primeiros 6 meses já conseguimos alguns feitos, penso eu, convidando alguns artistas ilustres que há muito tempo lá não punham os pés. Estou a pensar, por exemplo, nos 340 ml, no Stuart Sukuma e mais. Na área das artes plásticas acabamos de inaugurar ontem uma exposição dedicada ao grande Ricardo Rangel, e a esse respeito quero dizer que quem foi o testemunho da inauguração do CCFM, quem foi o fotógrafo que acompanhou essa inauguração? O Ricardo Rangel. Então ele tinha que lá estar. E está lá presente numa exposição que pode ser vista na Galeria do CCFM em Maputo. Mas também claramente destacar outras ações em termos de artes visuais, o regresso à Galeria do CCFM de Renata Sadimba ao lado de Sebastião Coana, enfim, muito que foi desenvolvido. E o futuro, como é que olham para os próximos meses, ainda no espírito dos 30 anos? Eu queria só salientar mais uma coisa a respeito dos 6 meses passados, que eu disse são os 30 anos e os 50 anos, e para celebrar dignamente esses 2 aniversários, convidamos também um artista cabo-verdiano, que é o Mário Lúcio, já que o último trabalho que ele realizou é justamente dedicado à evocação dessa independência dos Palopes, né? Com o seu último álbum, que tem por título Independências, com o Pan-African Band, porque ele quis juntar músicos dos diferentes países lusófonos já para também festejar essa independência, e não esqueçamos que, para além de músico, é um grande autor, romancista de língua portuguesa e antigo ministro da Cultura. Um senhor de 7 ofícios, né? Exatamente. Mas é também olhar para o futuro, conforme perguntava, daqui para frente o que vai acontecer? Muitas coisas, só que eu agora não quero desvendar tudo, naturalmente. Quero deixar as surpresas para o público. Teremos dança contemporânea. A respeito da dança, quero dizer, e por vezes o público não leva isso em conta, é que a dança contemporânea é com certeza a forma artística moçambicana com maior expressão fora do país. Os artistas moçambicanos que trabalham na área da dança moçambicana é como se estivessem a jogar no equivalente do Paris Saint-Germain, se falássemos de futebol. É apenas uma grande equipa, não é? Uma grande equipa. Grande equipa. Ganhavam tudo, ganham tudo e estarão presentes, por exemplo, na Bienal Internacional da Dança em setembro, em Lyon, a maior Bienal europeia, mas também na área de teatro, naturalmente na área da música e na área das artes visuais. Aqui vou citar o nome para concluir esse ano a volta. Ele não é a volta, ele nunca teve no CCFM. Será a primeira exposição monográfica que lhe será dedicada. Um artista que acompanhou também a independência, depois acompanhou esta história toda, que é o Funcho, grande fotógrafo, que nunca teve uma exposição, portanto, monográfica. Era tempo de lhe oferecer esse espaço. Uau. E ainda na dança, vale a pena destacar o Osvaldo Passerivo, que... Com certeza, eu não queria desvendar tudo, mas ele tem uma peça, a sua última criação, naturalmente, Vagabundos, já deu a volta ao mundo nas maiores salas de espetáculo. Claro. O Ídio com a peça dele, Vagabundos, o Osvaldo, que este ano é o artista associado do CCFM, que está a trabalhar na sua peça, e mostraremos não o trabalho concluído, mas a sua saída de residência. Mas já que está a falar nisso, o trabalho do Osvaldo inscreve-se noutra ação pouco visível do Centro Cultural, que é o acompanhamento das indústrias culturais e criativas do país. E a gente não vê esse trabalho de fundo que é feito, e assim começámos a sua implementação no ano passado, de um programa de 776 mil euros dedicado à estruturação da fileira do setor cultural. Portanto, é um fundo francês? É um fundo francês que ainda está em curso, e é nesse quadro, por exemplo, que acolhemos o Osvaldo na área da dança contemporânea, mas também trabalhamos com o Festival Raiz para as danças tradicionais. Houve uma saída de residência, houve uma incubação de artistas, de músicos das províncias. Estamos a trabalhar com o Centro Utopia para a implementação de uma escola técnica, porque os artistas precisam de especialistas na área do som, na área da luz, etc. E é uma escola que cá não existia.
Estamos a trabalhar com o Ministério da Cultura na área do restauro de uma obra do património histórico no país, na ilha de Moçambique. Temos lá atualmente 6 restauradores franceses. Muita coisa nessa área. Esquecia também residências cruzadas, viagens ao estrangeiro para que os profissionais moçambicanos possam ver qual é o mercado lá fora. Portanto, é um fundo versátil em termos de áreas. Tem muitas ações transversais, com mobilidades, naturalmente, com profissionalização, mas também tentando contemplar todas as áreas artísticas, mas não só, mas também o artesanato. A área da moda, por exemplo, tivemos uma estadia na França de 5 profissionais moçambicanos, para eles poderem agir com profissionais franceses e do mundo inteiro. É um foco muito relevante, pelo que nota-se na formação, na capacidade técnica, na transferência de conhecimento, que é extremamente importante para consolidar qualquer mercado. Em termos de funcionamento desse fundo particularmente, destaco este fundo porque a questão do financiamento é muito importante para o setor criativo. Como é que ele funciona? Como é que se foram definidas as lógicas? O CCFM, a Embaixada da França, lança uma chamada, ou seja, faz um anúncio, os proponentes apresentam propostas. Qual é a lógica de funcionamento? A primeira coisa, trata-se de pensar o programa. E pensar esse programa significa ter um diálogo contínuo com os profissionais da cultura, mas também com o Ministério, o que era o Ministério da Cultura, hoje, portanto, o Ministério da Educação e da Cultura, e foi no quadro desse diálogo que se identificou as diferentes áreas de intervenção. Depois, algumas áreas trata-se de chamadas, o projeto está quase a chegar ao fim, e noutras áreas, por exemplo, a área do património, aí naturalmente é num diálogo com a Direção Nacional dos Museus, o Serviço Nacional dos Museus dentro da Direção Nacional do Património, que a gente identificou os projetos a levar a cabo. Ok. E claro, uma intervenção também importante, que acho que seria bom destacar, um memorando de entendimento entre o Centro Cultural Franco-Moçambicano e o Conselho Municipal da cidade de Maputo, o que preconiza e o que se espera deste acordo. Com certeza, nós procuramos esse tipo de parcerias porque uma coisa que é importante é o que nós chamamos a mediatização, a sensibilização e a formação dos públicos e, sobretudo, a formação desses públicos mais afastados da cultura. Estou mais particularmente a pensar nas crianças das escolas públicas que não têm muitas vezes ocasião de assistir a uma peça de teatro, à projeção de um filme, simplesmente a uma exposição. Então, esse acordo visa exatamente a essa aproximação desse público mais afastado da cultura e permitir-lhes, portanto, que também possa desfrutar disso. Pois, no fundo, é um exercício de democratização das artes, né? Promover e criar maior acesso para todos. Mas com certeza, mas nesse quadro, para além desse memorando com o Ministério da Cultura, ainda não citei aqui o teatro, mas estamos a trabalhar com uma encenadora, professora de teatro, a Isabel Jorge, num bairro, em vários bairros, para que ela aproxime, portanto, essa experiência da criação teatral do público dos bairros, mas também os sensibilize através do teatro algumas das problemáticas que a juventude enfrenta, como a droga, o alcoolismo, etc. É mesmo a cultura ao serviço de algumas causas pelas quais devemos todos lutar. Pois. E nisto é importante refletir sobremaneira, quando pensamos no Franco, num lugar para todos, um espaço que acolhe outras iniciativas de outros movimentos, de outros intervenientes no setor cultural e criativo. Nisto, ao longo deste ano, destacam-se diversos momentos, por exemplo, este encontro recente através do TP50, a presença de Maria João para esse concerto que aconteceu precisamente na semana passada. Portanto, o Franco como um lugar para todos os profissionais e para todas as casas de arte. Este princípio, aos 30 anos, qual é o maior valor e como é que pode ser ressignificado e dinamizado? Este centro cultural tem de continuar a ser um centro cultural aberto a todos. Como eu disse quando desse concerto, é um centro cultural francês e francófono, é um centro cultural moçambicano partilhado entre os nossos dois países, mas também é um centro cultural aberto a todos e aos nossos colegas dos outros países da União Europeia, naturalmente,
como de outros países, mas também, sobretudo, ao público e aos artistas, e vamos zelar para que ele continue a ser esse espaço aberto. E a esse respeito, quero salientar outro ponto, é que também tivemos a ocasião, no quadro desse fundo, para o abrir a todos, de organizar vários fóruns e conferências que permitiram oferecer um espaço de debate a respeito da cultura, seja isso de forma transversal ou então com debates dedicados a algumas áreas, a algumas especialidades artísticas. Pois. E dia 14 de julho, o Dia Nacional da França, atividades já tradicionais todos os anos para celebrar esta efeméride. Eu acho que é mais uma vez uma chamada para pensar o aprofundamento dessas relações entre Moçambique e a França. Como diretor do CCFM, como é que iria descrever o futuro das nossas relações Moçambique e França? É um futuro de esperança? É um futuro de desafios? Como é que é descrever o futuro das nossas relações? Mas não pode ser outra coisa que aquilo que você acaba de citar. Estamos aqui num país com uma riqueza e uma diversidade incrível, portanto devemos conjuntamente, em conjunto, lutar para a promoção desta riqueza e desta diversidade. Uma das coisas que eu digo, uma das constatações, o diagnóstico, por vezes o meu português, desculpa, que estabelecia que devemos lutar contra o isolamento dos criadores moçambicanos e, portanto, fazer com que eles possam também mostrar fora deste país as suas criações, mas também trazer artistas de fora e continuar a oferecer esse espaço de diálogo e de encontro entre as diferentes culturas. Pois. Zelar por isso e lutar para que ele se mantenha de pé no longo curso. Pois. O que o 14 de julho deve recordar à França sobre o seu compromisso também de ser um país aberto, e um país aberto a diálogos, um país aberto à influência dos outros povos. E o Franco também desenvolve esse papel de levar para o mundo essa mensagem da França por via da cultura. O que o 14 de julho representa nesses elementos? Mas com certeza é só lembrar o que foi o 14 de julho. O 14 de julho é a data da queda da Bastilha, quando o povo francês aboliu a monarquia e que foi instaurada a Primeira República. Portanto, um Estado democrático, um Estado aberto e, nesse campo, a cultura é um eixo de trabalho indispensável. Mais uma vez, os artistas ajudam-nos a pensar o mundo, a olhar para o mundo de uma forma diferente e, portanto, a seguir o caminho dessa abertura. O 14 de julho é isso e cada ano, a 14 de julho, é o que nós celebramos. E quero mais uma vez mencionar que o Centro Cultural Franco-Moçambicano foi inaugurado num dia, foi no 13 de julho, porque não podia ser no 14 exatamente, mas também foi inaugurado a quando da Festa Nacional Francesa. Pois. Como é que a cultura construiu a França que é hoje? A cultura é tudo para a França, a sua riqueza patrimonial, mas também a riqueza dos seus artistas, que é uma das coisas mais à vista do mundo. Mas a França não é só isso, também a sua indústria, etc. Mas não quero entrar nesse debate, mas só quero lembrar também uma coisa, é que a França quis fazer da cultura uma exceção. Em França fala-se na exceção cultural. Estamos sempre a falar em ICCs, em indústrias culturais e criativas, mas a cultura tem uma singularidade que é aquele ato singular do criador. Por vezes até parece ser antinómico falar de indústrias e de arte, porque o artista é alguém que trabalha de forma isolada ou em grupo, quando se trata de uma companhia teatral, mas não se trata de reprodução. Por isso é que devemos zelar por essa exceção cultural, para que não se olhe para a cultura como uma mercadoria igual às outras. Tem as suas particularidades que devem ser levadas em conta. Muito obrigado pela sua presença. Quero deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores? 30 anos do CCFM, Dia Nacional da França. Por favor, desfrutem da nossa programação. O CCFM continua a ser uma casa aberta e aberta a todos. E se me dá licença, uma última palavra, Força. Só dizer que estamos a preparar a nossa chamada, porque os pedidos são tantos, e para
de manter uma certa igualdade entre os projetos que nos chegam. Temos uma comissão de avaliação dos projetos e a chamada vai ser lançada no próximo mês, vai decorrer até meados de agosto, para que depois os resultados sejam anunciados em outubro. É uma comissão do Franco, uma comissão independente? É uma comissão na qual está presente o Ministério, ou representando o Ministério da Educação e da Cultura, o Franco moçambicano e especialistas das diferentes especialidades artísticas. Muito obrigado pela sua presença